Olá, eu sou Kevin Felipe, monitor de cálculo de várias variáveis, e o assunto que vamos abordar hoje é derivadas direcionais. Iremos fazer alguns exercícios para podermos praticar e sanar as nossas dúvidas. Vamos à resolução. Primeira questão: qual a taxa de variação máxima da função f de xy igual a y ao quadrado sobre x no ponto 2, 4? Inicialmente nós temos a nossa função e o ponto. Sempre que começarmos resolvendo para derivadas direcionais, nós iremos primeiro achar o gradiente da função. E o que seria o gradiente? Seria a derivada da minha função em relação a x e em relação a y nos eixos i e j, como vocês podem ver na função demonstrada. Vamos resolver individualmente cada derivada de primeira ordem e após isso nós vamos juntá-las na função gradiente. A derivada da função y ao quadrado sobre x em relação a x, como eu estou resolvendo em relação a x, eu consigo tirar o y para fora, pois ele se torna uma constante. Sempre que eu estiver resolvendo uma derivada dupla em função de x, o y se torna constante e vice-versa. Vamos então resolver y ao quadrado vezes a derivada de 1 sobre x, onde eu tenho y ao quadrado vezes x elevado a menos 1 derivada, que eu vou ter então que a derivada vai ser y ao quadrado vezes menos x elevado a menos 2. Organizando a função, nós temos então que o f de x é igual a menos y ao quadrado sobre x ao quadrado. Vamos então ao f de y. Mesma coisa, sempre que estivermos resolvendo em função de y, x se torna constante. Então tiramos 1 sobre x da função por estar dividindo. Então eu tenho 1 sobre x vezes y ao quadrado derivada. Com a derivada de y ao quadrado, eu tenho 2y. Então 1 sobre x vezes 2y é igual a 2y sobre x. Após isso, nós vamos voltar à função gradiente e substituir os nossos valores encontrados, tendo assim a função gradiente de menos y ao quadrado sobre x ao quadrado e mais 2y sobre xj. Então, vamos, após isso, substituir o gradiente no ponto 2, 4, sendo x igual a 2 e y igual a 4. Teremos então menos 4 elevado a 2 sobre 2 ao quadrado e mais 2 vezes 4 sobre 2j. Fazendo as resoluções matemáticas, nós teremos menos 4i mais 4j. Então, nós iremos, a partir do terceiro passo, achar o módulo da função gradiente do ponto. E por que achar o módulo da função gradiente? No momento em que nós achamos o módulo da função gradiente no ponto, nós achamos a taxa de variação máxima do gradiente naquele ponto, consequentemente da função. Então teremos igual a função aqui, gradiente de menos 4i mais 4j, e iremos aplicá-la ao seu módulo. O módulo da função gradiente, que é um vetor, é igual a raiz de menos 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Teremos assim, então, a raiz de 32. Resumindo um pouco essa raiz, teremos então que o módulo da função gradiente é igual a 4 raiz de 2. Achando assim a resposta da questão, sendo o módulo da função gradiente igual a taxa de variação. Vamos à nossa próxima questão. Considere o campo de tensões em uma estrutura plana, dada pela seguinte função: f de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, onde temos a função f como sendo a tensão e x e y as coordenadas na superfície da estrutura plana. Desta forma, vamos considerar que esta estrutura esteja no plano horizontal e que tenha uma medida quadrada de 4 por 4 metros. Considerando as constantes apropriadas, a unidade dada para a tensão é em kN. Com estas informações, analise as seguintes afirmativas.
O gradiente da função é dado por 2xi mais 2yj. A taxa de variação desta função no ponto 2 por 2 metros e na direção do vetor 1 por 1 metro é igual a derivada direcional, de 2 por 2 é igual a raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. E 3, a variação máxima no ponto 2 por 2 metros tem direção de raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Está correto o que se afirma em. Temos opções de A a E e iremos inicialmente resolver cada uma delas. Vamos lá. Primeiro passo. Nós temos a nossa função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós iremos achar o gradiente da função. Vamos achar o gradiente da função, derivando em função de x, a função, e depois em função de y. Iremos organizá-las no vetor função gradiente. Resolver individualmente cada derivada da primeira ordem e após isso nós iremos juntá-las. Tendo então que a derivada de f de x ao quadrado mais y ao quadrado é 2x, e a derivada em f de x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2y. Sendo assim, organizando os dois, teremos um gradiente de 2xi mais 2yj. Segundo passo, iremos substituir o gradiente no ponto 2, 2. Então, o gradiente do ponto 2, 2 é igual a 2 vezes 2i mais 2 vezes 2j. Temos assim um gradiente de 4i mais 4j. Terceiro passo, iremos achar o vetor unitário na direção do vetor 1, 1. Sendo o vetor unitário nada mais do que o vetor dividido pelo seu módulo. Iremos converter a direção do vetor em um vetor, transformá-lo para fins de cálculo. Teremos então que a direção do vetor é 1i mais 1j. E vamos achar o seu módulo. O módulo do vetor é raiz de 2, diferente de 1. Por ser diferente de 1, o seu módulo não é igual ao vetor unitário. Então teremos que achar fazendo a divisão do vetor pelo seu módulo. Vamos então achar o vetor unitário, onde eu tenho 1i mais 1j dividido por raiz de 2. Eu irei separá-lo, porque se eu tenho 1i mais 1j dividido por 2 é a mesma coisa de eu ter 1 dividido por raiz de 2i mais 1 dividido por raiz de 2j. E então eu colocarei os dois em um parêntese e irei multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 como uma maneira de resumir a função sem alterar o resultado, pois quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo valor, eu não altero a minha função. Chegando assim a raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado e mais raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado j. Teremos assim que raiz quadrada com o exponencial quadrada, uma cancela a outra. Teremos então raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Para encontrar a derivada direcional, nós vamos achar, fazendo uma multiplicação entre o nosso vetor gradiente no ponto, vezes o vetor unitário, que nós acabamos de encontrar. Onde eu vou apenas multiplicar i com i e j com j. Onde eu tenho então 4i vezes raiz de 2 sobre 2i e 4j vezes raiz de 2 sobre 2j. Chegamos assim a 4 vezes raiz de 2 sobre 2, mais 4 vezes raiz de 2 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2, teremos assim 2 raiz de 2, mais 2 raiz de 2. Encontrando assim a derivada direcional de 4 raiz de 2. Já podemos perceber que a derivada direcional da segunda afirmativa está errada, pois não está diferente. Iremos ver à frente qual é a resposta correta. Quinto passo, encontrar a taxa de variação máxima. Para encontrar a taxa de variação máxima,
eu preciso pegar o vetor função gradiente no ponto e achar seu módulo. Então eu tenho o vetor 4i mais 4j e o módulo dele vai ser a raiz de 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Tendo assim raiz de 32. Diminuindo a função, nós temos então 4 raiz de 2, sendo essa a taxa de variação máxima. Vamos encontrar a direção, que é a taxa de variação máxima. Vamos lá. Para encontrar a direção da taxa de variação máxima, eu preciso ter a minha função gradiente e dividida pelo módulo. Eu faço uma substituição dos valores que nós já conseguimos e nós temos 4i mais 4j dividido por 4 raiz de 2. Então nós temos 4 dividido por 4 raiz de 2i mais 4 dividido por 4 raiz de 2j. 4 corta com 4. Nós temos então 1 sobre raiz de 2i mais 1 sobre raiz de 2j. Fazemos a mesma coisa que o método que nós utilizamos, iremos multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor, como maneira de resumir a nossa função. Iremos encontrar raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j, sendo essa a nossa direção que acontece a variação máxima. Vamos então retornar à questão. O gradiente da função é dado por 2xi mais 2yj. Foi exatamente isso que encontramos, como vocês podem ver de verde, 2xi mais 2yj. E a taxa de variação desta função no ponto 2 por 2 metros é na direção do vetor 1, é igual a duf 2 de 2 igual a raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. Encontramos outra resposta. Descobrimos que o duf é igual a 4 raiz de 2. Então a resposta está errada. Já a terceira resposta, temos a variação máxima no ponto 2, 2, tem a direção de raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j. E encontramos exatamente essa resposta. Sendo assim, a resposta correta, a letra C. Vamos à última questão, então. Uma sala possui uma distribuição de temperatura de forma anômala, descrita segundo uma função t de x, y, z igual a x ao quadrado menos y, z. Com isso, podemos encontrar a temperatura em qualquer lugar deste ambiente, considerando que existem 3 dimensões dispostas aqui. Com estas informações, analise as asserções a seguir. O gradiente da temperatura da função acima terá componentes na direção i, j e k, porque a função cresce mais rapidamente quando o gradiente e o vetor unitário apontam no mesmo sentido e estão inclinados na mesma direção. A respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Vamos primeiro analisar a primeira. O gradiente da temperatura da função acima terá componentes na direção i, j e k. Para que nós possamos afirmar isso, nós temos que calcular o nosso gradiente. Então, vamos lá. Temos a nossa função e iremos achar o gradiente dela. Iremos derivá-la em função de x, y e z e dispô-las em i, j e k. A derivada de x ao quadrado menos yz em função de x é igual a 2x. A derivada de x ao quadrado menos yz em função de y é igual a menos z. E a derivada de x ao quadrado menos yz é igual a menos y. Chegamos assim, então, ao nosso gradiente de 2x i mais menos z j mais menos yk. Fazendo as jogadas matemáticas, chegamos a 2x i menos z j menos yk. Descobrimos então que nós temos valores para o eixo i, j e k, tornando a primeira asserção correta. Teremos então que o gradiente da temperatura da função está correto. Nós temos componentes em i, j e k.
E a segunda função, e a segunda afirmativa, desculpem, ela diz: a função acima cresce mais rapidamente quando o gradiente e o vetor unitário apontam no mesmo sentido e estão inclinados na mesma direção. É verdade, porque nós sabemos que quando a função, quando é que a função cresce mais rapidamente? Quando ela está apontada para o gradiente. Então, quando o gradiente e o vetor unitário estão apontando para o mesmo sentido e as inclinações estão na mesma direção, consequentemente eles estão paralelas, é correto afirmar isso. Então, mais uma não justifica a outra. A primeira está correta, realmente a função gradiente ela tem componentes nas três direções, e a segunda está correta. A função ela cresce mais rápido quando o gradiente e o vetor unitário apontam no mesmo sentido e estão inclinados na mesma direção. Mas a primeira é uma afirmativa matemática e a segunda é uma afirmativa teórica matemática, mesmo assim, sendo apenas como teoria para analisar as funções, o comportamento das funções. Sendo assim, a resposta correta, A, B. E obrigado. Até a próxima.